Bem, meus queridos, vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre Apocalipse, perdão, escatologia. Nós estamos falando sobre o anticristo. E nós vimos já que o anticristo vai aparecer depois do arrebatamento da igreja, quando que a igreja estará no céu participando das bodas do Cordeiro e do tribunal de Cristo, tribunal compensatório de Cristo. E aqui na Terra vai ocorrer a grande tribulação, que nós já estudamos. Os dois grandes personagens, assim, os grandes fatos que vão acontecer, as grandes personalidades que vão acontecer durante esse período de grande tribulação vai ser as duas testemunhas, que vai testemunhar de Cristo, que são servos de Deus, vão testemunhar de Cristo, vão testemunhar dos fatos que estarão acontecendo durante a grande tribulação. E do lado do inimigo vai ser o anticristo, juntamente com o falso profeta. Nós, na aula passada, nós já falamos alguma coisa sobre o anticristo, né? Porque do ódio, né, do anticristo com Israel, com a raça humana, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre o anticristo. A gente vai ver quem será o anticristo, o que fará o anticristo, as atividades religiosas do anticristo e o segredo do anticristo. Eu espero que eu consiga terminar sobre o anticristo hoje, para que na próxima aula a gente já entre na volta de Jesus em glória, que vai dar exatamente final a esse período, né, de grande tribulação e também das bodas do Cordeiro. Então vamos lá. Segundo ponto, quem será o anticristo? Primeiro, será um gênio em oratória. Daniel 11, 37. Daniel 11, 37. Não terá respeito aos deuses de seu país, nem aos desejos de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Isso? Então, ele vai se auto-engrandecer, vai desprezar todas as coisas e ele vai se auto-engrandecer. Será um gênio empresarial. Apocalipse 13, 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes sejam dadas certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Bom, o anticristo, ele vai... como é que eu posso dizer? O anticristo, ele vai, inclusive, organizar quem é que pode e quem é que não pode comprar. Qual é o intento do anticristo? Anticristo, ele quer adoração para ele, e através dele, que aquele que lhe deu poder receba adoração também. Então, ele vai criar uma marca, lá no final a gente vai falar sobre essa marca, e que vai colocar ou na mão ou na testa das pessoas, se eu não me engano, na testa. E só quem tem essa marca é que vai ter autoridade para comprar, ou seja, ele vai organizar toda a economia mundial. Ele também será um gênio político. Apocalipse 17, 11 e 12.
besta, que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres, é isso mesmo? Isso mesmo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reinos, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Querido, esse chifre na Bíblia é sempre sinal de poder, tá? De autoridade. Então o anticristo vai juntamente com grandes reis, e ele será, com certeza, de grandes nações, de potências mundiais, e ele se exaltará sobre esses reis para coordenar esse grupo de nações, que aí são representadas por chifre, tá? Cada chifre desse aí é um reino, uma nação, uma potência, que ele estará sobre elas, tá? E ele também será entendido em assuntos religiosos. Já que você tem Apocalipse, Beth, lê primeiro então Apocalipse 13 e 8. E adorarão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, e 2 Tessalonicenses 2:4. Ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Querido, Satanás, ele tem duas grandes obstinações. A primeira é ser igual a Deus, é receber a adoração que é só devida a Deus. A segunda é destruir o povo de Deus, ou seja, os descendentes espirituais de Abraão. Essas são as duas grandes obstinações de Satanás. E Satanás, ele vai usar o anticristo como seu mentor, como seu cabeça para realizar todas essas coisas. A gente pode ver aí que o anticristo ele vai ter sucesso em várias áreas da sua vida. Ele vai ser um grande orador, através do seu discurso, ele vai conseguir enganar muita gente. Ele vai ser um gênio econômico, empresarial, ele vai comandar a economia na Terra. Ele vai ser também um grande gênio político, ou seja, ele vai comandar as principais nações da Terra, e ele também, como não poderia ser, ele vai será uma pessoa que vai conhecer de assuntos religiosos, até porque uma das finalidades dele é receber adoração para si. Mas ele só vai ter sucesso em todas essas áreas por causa daquele que está por trás dele. Beth, lê Apocalipse 13:2 para a gente, por favor. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pé como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, o anticristo ele só vai ter grande sucesso porque ele vai receber daquilo que é de Satanás. Dê novamente aí para Beth, no finalzinho, o que Satanás vai dar para ele? O seu trono e grande autoridade. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então ele vai receber o poder de Satanás, o trono de Satanás, ou seja, o reino de Satanás, vai receber o último. Autoridade. A autoridade que vem de Satanás. Aí a gente talvez possa achar, bom, Satanás não é tão poderoso assim. Se comparar com Deus, Satanás não é tão poderoso assim. Mas aos olhos humanos, ele é muito poderoso. Satanás, em um único dia,
ele tirou todas as riquezas de Jó. Satanás, em um único dia, ele tirou tudo aquilo que Deus havia dado para Jó. E depois, com a autorização de Deus, ele, em um único dia, ele colocou chagas tremendas na vida de Jó. A gente vê que caiu fogo, caiu raio do céu, terra se abriu, ou seja, Satanás, ele é capaz de fazer grandes sinais para enganar os homens. Paulo, se eu não me engano, está lá em Gálatas, diz que Satanás, se preciso, ele é capaz de passar até por anjo de luz para enganar as pessoas. Ou seja, a gente não deve superestimar e nem subestimar aquilo que Satanás pode fazer. É interessante que antes de Satanás fazer aliança com esse homem do pecado, com esse anticristo, ele ofereceu isso a uma pessoa. Vocês lembram a quem? Beth já falou aqui. Tem mais alguém? Alguém ouviu o que Beth falou? Podem falar, gente. Pode ligar o microfone e falar. Eu não ouvi não, mas foi Jesus, né? Foi Jesus. Muito bom, Renatinha. Beth, abre lá. Mateus, capítulo 4, 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então, essa aliança que Satanás fez com o anticristo, ele já havia oferecido a Jesus. Jesus, ele rejeitou, primeiro, porque Jesus, ele vai obter tudo isso das maneiras legais, pelos meios legais, fazendo a vontade de Deus. Segundo, porque Satanás, ele só vai até um certo momento. E a gente já viu como o anticristo, ele vai ser derrotado por Jesus. A Bíblia diz que com o sopro, a palavra de Deus é que vai derrotar esse agente do mal. Então, a gente pode ver que o anticristo, ele vai ter grande êxito porque vai estar recebendo do mal. Mas Satanás, ele não pode sustentar as suas promessas por muito tempo. Ele não é Deus, ele não é onipotente, ele não é onipresente e nem onisciente. E o interessante é que porque estamos em Cristo, nós vamos receber tudo aquilo que Satanás queria. Nós vamos receber porque estamos em Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo aquilo que Satanás ofereceu a Jesus de uma maneira fácil, e Jesus rejeitou, e ele ofereceu o anticristo que aceitou, nós iremos obter através do nosso Senhor Jesus Cristo. Como a igreja do Senhor costuma dizer, até porque é um versículo bíblico, nós somos mais do que vitoriosos por causa daquele que nos amou. Agora a gente vai ver os feitos do anticristo. O que o anticristo fará? Primeiro, ele fará um pacto com Israel por 7 anos. Daniel 9, 27.
fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição, que assim está determinada, se derrame sobre ele. Então, queridos, ele vai fazer um pacto de 7 anos com Israel, só que na metade desse período o pacto vai ser quebrado, porque ele vai se revelar, ele vai revelar qual é o seu intento. O pacto vai ser quebrado quando surgir a abominação, como é que é? Abominação da desolação, como é que está escrito aí mesmo? Que está escrito nessa passagem aí? Sobre as asas virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Como é que é sobre as asas? Como é que é? Sobre a asa sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, mais para frente, a gente vai falar sobre a abominação da desolação. E a gente vai ver o que essa abominação da desolação é exatamente isso daí. É quando Satanás, ele senta no trono de Deus, querendo se passar por Deus e receber a adoração de Deus, que só pertence a Deus. Vai ser por causa disso que o pacto vai ser quebrado e que Satanás, e que o anticristo, juntamente com Satanás, vai lançar toda a sua ira sobre a nação de Israel. Ele controlará a Rússia e o Oriente Médio. Querido, desculpe. Esses aqui são versículos. Eu não consegui descobrir que capítulo é esse de Ezequiel, tá? Mas, normalmente, essas passagens, elas são simbólicas. São tronos que aos estudiosos, pelo mapa mundi, pelo mapa bíblico, eles conseguem descobrir, mas eu não sei exatamente a referência não, tá? Então, me desculpe por esse. Teve outras aqui também que a referência está errada e eu consertei, mas esse aqui eu não consegui descobrir qual é o capítulo. Só tem aqui, que é versículo 38 e 39. Terceiro, ele controlará um bloco político do Ocidente. Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Então, como eu falei para vocês, são linguagens simbólicas, que os estudiosos, eles veem os mapas e as profecias, né? Então, são reinos de 10 reinos. Então, é algo complicado para a gente dizer por quê. Mas são reinos que de 10, aí eles veem, são 10 países da Europa que já teve esse reino. É um estudo minucioso, mas que são simbólicos, tá, querido? Mas o que a gente pode dizer está lá no versículo 5, que aí a gente vai ver com mais evidência. Ele tentará destruir a Israel. Pede Apocalipse 12. Não lê tudo, não. Quando você lê só essa parte aqui da mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com os dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. E a gente continua lendo, vai ver que esse filho é aquele que vai governar a nação Eu li até essa parte. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Aqui, a parte do 13. Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. E fora dado
à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, queridos, a simbologia que João nos dá aí nessa passagem de Apocalipse é muito fácil de distinguir. A gente pode perfeitamente ver que essa mulher que foi levada para o deserto é Israel, e o filho que ela deu à luz é a nação de Israel, e o filho que ela deu à luz, que vai reger as nações com cetro de ferro, é Jesus Cristo, que depois ele foi elevado aos céus. Mas tem outros simbolismos que é mais complicado para nós percebermos. E ele também vai controlar todas as nações da terra. Já que você está em Apocalipse, Pérez, lê aí, Apocalipse 13, 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Lê novamente, 13, 16. lê novamente. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, fez com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, e Daniel 11, 36 e 37. Então, o rei, segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses. Falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seu país, nem seus pais, nem ao desejo da mulher, nem qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Então, querido, o anticristo, através do poder da serpente, ele vai dominar todas as nações da terra. Algumas nações, ele vai impor sua autoridade fazendo aliança, como Israel, por exemplo. Lembra? Daniel 9, 27, novamente. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, com algumas nações que aceitar o seu domínio, ele vai fazer aliança. Com outras nações que não aceitar o seu domínio, ele vai conquistar através do seu poder bélico. Daniel 11, 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra a poderosa fortaleza, e os que reconhecerem multiplicar-se-á a honra, e faloá reinar sobre muitos. Ele repartirá a terra por prêmio. Já leu o 39 todo? Sim. Lê também o 40, 39 e 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então, aí Daniel 11, 39 e 40 diz que o anticristo, com algumas nações que fizer aliança com ele, ele vai dar honras e prêmios. Com outra, ele vai dominar através do seu poder bélico, com tanques, navios, e etc, e etc, e etc. Amém, queridos? As atividades religiosas do anticristo. Ele controlará o sistema religioso político do mundo. Apocalipse 17, 16 e 17.
os 10 chifres que viste é a besta. Esse odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizasse seu pensamento. E executem a um e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus. 16, 17? Sim. Então, queridos, essa prostituta que a Bíblia se refere aí, ela é tida também em Apocalipse como sendo a Babilônia. Por que a tipificação da Babilônia? A Babilônia, ela era tida, na época da sua grandeza, ela era tida como a nação das religiosidades, ou seja, a Babilônia era uma nação que aceitava tudo quanto é tipo de religião e fazia comércios através das religiões e das pessoas. Então, quando aí ele compara que Anticristo vai lutar e vai contra a prostituta da Babilônia, está dizendo que ele vai controlar, ele vai lutar e controlar todo o sistema religioso mundial da época dele, né? E vai buscar para si, vai ordenar para si que as adorações sejam feitas tão somente para ele. Ele será adorado pelos homens. 2 Tessalonicenses 2:4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, essa passagem aí de Tessalonicenses mostra aquilo que nós falamos lá em relação à prostituta, que recebe, né, o nome de Babilônia, ou seja, ele vai se levantar contra todo e qualquer tipo de religião para buscar adoração tão somente para ele. Vê também, Beth, Apocalipse 13, 3, 4 e 8. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa foi ferida mortalmente. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E adorarão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, que foi no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, como eu falei para vocês antes, as duas grandes obstinações de Satanás, primeiro, é receber adoração como se fosse Deus, e a segunda é destruir os descendentes espirituais de Abraão, que foi o homem que fez a aliança com Deus, de que dessa nação viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, que Deus prometeu lá no Jardim do Éden ainda, o primeiro casal, logo após a sua queda. 4.3. Inspirará o temor. Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Amém. Promoverá iniquidade e apostasia. 2 Tessalonicenses 2, 3 e de 8 a 12. Deu 3, depois de 8 a 12.
ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 8:12. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a sua injustiça. Então, querida, a gente vê que as profecias, elas se completam. Segundo a Tessalonicenses, Paulo diz a mesma coisa que está descrito lá em Apocalipse 13:2, que ele vai receber o poder, a autoridade e o trono da besta. Aí Paulo diz que ele é Beth, de 8:12 novamente. Não é precisa ler tudo, não. Cadê o 8? Lê o 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá, pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Só até aí. Aparecimento do iníquo, ou seja, do homem do pecado, do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. Então, a gente vê que as profecias, elas se completam. Apocalipse 13, de 1-18. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adorando o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Até quando? 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta que na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado, executa diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta. Aquele que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse se morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos,
faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Então, queridos, essa passagem aí de Apocalipse 13, de 1 a 10, fala da besta que saiu do mar, que é o anticristo. E do 11 a 18 fala da besta que saiu da terra, que é o falso profeta. Esse falso profeta, com certeza, vai ser um grande líder espiritual. De qual religião? Não sei. Mas vai ser alguém que vai ter uma grande autoridade e que vai ensinar os povos da terra que eles devem a adoração à primeira besta, que é o anticristo. E ele vai criar também uma estátua, e essa estátua vai ser como se tivesse vida, e que vai destruir aqueles que não querem adorar o anticristo. Ou seja, vai ser um período de grande dor sobre a terra. Lê também, Beth, para a gente, Apocalipse 14, de 9 a 13. Seguiu-se a estes outros anjos, o terceiro dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos dos anjos, na presença do Cordeiro. Então, surgiu um anjo dizendo que quem recebesse a besta, a marca da besta, não teria lugar no reino dos céus. E Apocalipse 15, 2 a 4. Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam-se em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam cânticos de Moisés, e servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, aí está a recompensa daqueles que perseverar contra o anticristo e com os falsos, e contra o falso profeta. Esse anticristo também, ele proferirá terríveis blasfêmias. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Queridos, vocês notaram que todas as profecias concernentes à grande tribulação e ao anticristo é sempre as mesmas datas. Ou ele se refere como tempos, tempo e metade de um tempo, ou seja, tempos 2, tempo 1, 3, mais metade de um tempo meio, 3 anos e meio, ou 1.260 dias, que são exatamente 3 anos e meio, ou 42 meses, que são exatamente 3 anos e meio. Toda vez que essa data aparecer, ou está ligado ao anticristo ou à grande tribulação. E ponto 6, apresentar-se-á no templo em lugar de Deus. 2 Tessalonicenses 2, 4.
O corpo se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui vai ser o ato do anticristo que fará com que a aliança que ele fez com Israel de uma semana seja quebrado. É ele se apresentar no trono no templo de Deus e sentar no trono de Deus como se ele fosse o próprio Deus. Isso vai ser a motivação para que a aliança entre o anticristo e Israel seja quebrada. Agora a gente vai falar sobre os segredos do anticristo. Aí eu peço para vocês ficarem atentos, porque tem alguns versículos aqui que que as referências estão erradas. Aí quem tem a apostila, anota certo, por favor, as referências. Os segredos do anticristo. O segredo do seu número, 666. Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Bom, é número de homem. O dia do ano, dia da semana em que da criação, em que o homem foi criado, foi exatamente o número 6. E quem assistiu uma aula do Ricardo falando sobre esse número 666, e aí, interessante que o próprio João falou, que é algo que pode ser calculado, o Ricardo ele trouxe um estudo interessante sobre isso. Ele falou que essa numerologia significa nomes de pessoa. Cada pessoa tem os seus nomes representado por letras. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que a representação do nome do anticristo vai dar o número 666. Mas ele falou que tem outros que também que a representação dá esse número 666. Uma das pessoas que eu lembro que ele falou na época que o número, que o seu nome representado também por esse número é o nome de Hitler. Aí eu digo para vocês, qualquer semelhança não é mera coincidência. A tipologia do número do nome de Hitler é exatamente a mesma do anticristo. E esse número vai ser colocado ou na testa ou na mão das pessoas, que as pessoas possam para que as pessoas possam comprar. E as pessoas que aceitarem esse número com o nome da besta, ou seja, vai estar eu vou usar a palavra tatuagem, tá? Mas não é bem tatuagem, não. Vai estar tatuado com o número a pessoa a quem ele pertence. Quem tiver essa marca, as pessoas já sabem, pertence o anticristo, pertence a besta, porque o nome dele está tatuado ou na sua mão ou na sua testa. E quem tem quem é de propriedade desse ser maligno, somente eles podem fazer compra no mercado. Ou seja, ele vai controlar as pessoas pela fome, pela dor, pela morte, pela força. Amém, queridos? Alguma dúvida em relação a isso aí? Vamos lá. O segredo da sua atuação restrita. 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 10. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo engano e de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Queridos, interessante, né? A gente viu lá, eu já falei sobre Jó, a gente viu lá que Jó, Satanás, ele só teve acesso a Jó com a permissão de Deus. E Deus restringiu aquilo que Satanás podia fazer. Na primeira vez que Satanás quis tentar a Jó, Satanás disse, olha, tire tudo que Jó tem e você vai ver como ele vai te blasfemar na tua face. Deus restringiu a atuação de Satanás. Tá bem, Satanás, vai lá e tire tudo que ele tem, só não toque nele. Então Satanás foi lá e tirou tudo aquilo que Jó tinha, seus filhos. A única exceção que Satanás não tirou foi a sua mulher. Porém, em Jó, Satanás não tocou. Na segunda vez que Satanás se apresentou diante de Deus para tentar a Jó, aqui Satanás falou para Jó, para Deus foi o seguinte, olha só, pele por pele. Toque na sua carne e você vai ver que ele vai te blasfemar na tua face. Deus, então, restringiu a atuação de Satanás. Olha, vai lá e faça tudo o que você quiser contra Jó. Só não tire a sua vida. E foi exatamente até aí que Satanás atuou. O anticristo é a mesma coisa, com a atuação de Satanás através do anticristo é a mesma coisa. Ele só vai entrar quando Deus permitir. E Deus só vai permitir que ele entre quando aquilo que o detém for tirado. E nós entendemos que isso que o detém é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não é o alvo da ira de Deus. O tempo da ira de Deus está determinado. E quando chegar esse tempo, a igreja vai ser tirada e Deus vai dar autorização para que essa figura do mal apareça. O segredo da sua aceitação pela sociedade humana. Querida, esse Gênesis 4, 23 e 24 não tem nada a ver não, tá? Mas lê, Beth, Apocalipse 13, 4 e 5. Onde tiver Gênesis 4, 23 e 24, vocês colocam Apocalipse 13, 4 e 5. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferecia arrogância e blasfêmia e a autoridade para agir 42 meses. Então, um dos segredos da sua aceitação pela sociedade humana é o poder que esse anticristo tem. E lê também, Beck, por favor, Jó 5:43. É uma passagem interessante. Jó 5:43. Não. Apocalipse. Primeiro Apocalipse 13, 4, seja depois. Então, o outro é João 5:43. Perdão, é João 5:43.
eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Interessante que Jesus falou, olha, eu vim em nome do meu Pai, fazer a obra do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas vai vir um outro que vai vir em seu próprio nome e vocês vão aceitar. E a gente viu lá em Daniel 9:27 que Israel fez aliança com esse anticristo. Ao Cristo eles não receberam, mas do anticristo eles receberam. O segredo da abominação da desolação. Daniel 9:27. A gente não vai ler mais esse versículo, não. E já lemos muito esse versículo. Tá, querido? Então, Beth, Mateus 24:27, essa referência está errada, tá? É Mateus 24:15. Não é 24:27, não. É 24:15, que fala sobre a abominação da desolação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então, Daniel 9:27 Daniel fala sobre a abominação da desolação. E Jesus fala, quando vires falar sobre a abominação da desolação que o profeta Daniel falou, vocês prestem atenção, tá? Isso aqui vai ser quando o anticristo vai entrar no templo de Deus, vai assentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. É isso, a desolação da abominação. É o homem querendo para si adoração como se fosse o próprio Deus. Falando sobre essa abominação da desolação também, Apocalipse 1 e 2 está fora, tá? Não é não, mas Daniel 11:31. Isso que também Apocalipse 1 são referência errada. Apocalipse 1 e 2 também é referência errada. Mas Daniel 11:31, não, é uma referência certa. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Amém. E a outra referência também está em Daniel 12:11. Depois de tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Ou seja, depois que o anticristo sentar no trono de Deus e dar início à abominação desoladora, aí, depois desse dia, vai haver mais 3 anos e meio. E aí virá a vinda do Senhor Jesus em glória. Amém? Então, depois que for quebrada a aliança, vai passar mais 3 anos e meio. É isso que Daniel 12:11 está passando. Depois que a aliança for quebrada, vai passar mais 3 anos e meio, e aí completará as 70 semanas de Daniel, e Jesus vai voltar com poder e grande glória. Agora, o segredo da derrota por Cristo. Daniel 8:25. Por sua astúcia, no seu empreendimento, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á como contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Eu gosto desse versículo, porque a forma como as profecias se completam é uma coisa muito séria. Daniel falou que ele vai ser quebrado sem o esforço da mão humana. Não sei quantos anos depois, 400, quase 500 anos depois, Paulo diz, olha, e ele será derrotado com o sopro da sua
profecias, elas se completam. Não existe quebra de profecia, elas se completam, elas são harmônicas. Não existe engano na palavra de Deus. Eu gosto muito da palavra de Deus. O segredo, e o outro, 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Daniel disse, sem esforço de mão, Paulo disse que Jesus Cristo vai matá-lo com o sopro da sua boca. E Apocalipse 19, de 11 a 21. Viu o céu aberto, eis o cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus. Esses seguiram os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimos, brancos e puros. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho e do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de reis, carne de comandante, carne de poderoso, carne de cavalo e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduzia aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. O restante foram mortos com espadas que saíam da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Tá bom. Interessante, né? Que lá em Apocalipse 12 fala que o filho da mulher que foi levada para o deserto para ser cuidada por Deus por 1.260 dias, que esse filho da mulher que foi elevado ao céu e que ele iria reger as nações, aí se cumpre essa profecia, quando diz que aquele que vem no cavalo, sentado no cavalo branco, que na sua coxa está escrito, se eu não me engano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus, que vai a reger as nações com cetro de ferro. Essa mesma criança que foi levada ao céu, que simbolizava Jesus Cristo, volta com poder e grande glória para dar a vitória a Israel contra os exércitos do anticristo. E essa batalha aí também, que a Bíblia, se não me engano, chama de a Batalha de Armagedon, é também descrita lá por Zacarias 14, de 1 a 4. Essa mesma batalha. Zacarias 14? Eis, 1 a 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essa nação, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente,
e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. Haverá um vale muito grande. Metade dos montes se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, a batalha lá de Apocalipse 19 também é retratada aí por Zacarias 13, e a gente vê que essa batalha vai ocorrer lá no Monte das Oliveiras. Interessante, né? O Monte das Oliveiras foi onde começou a Via Crucis de Jesus, onde Jesus, quando nós estudamos sobre a aliança, quando começou Jesus a sangrar para lavar o povo de Deus dos seus pecados. E é exatamente nesse mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, que a vitória de Jesus a favor da nação de Israel vai se concretizar. É muito gostoso, é muito lindo. Bom, queridos, com isso nós terminamos sobre o anticristo. Aí no finalzinho diz aqui também, tá? Vivamos, pois, cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18, que deve... Eu não nem li não, mas eu acredito que seja. Não vos embriagueis com vinho, o qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos e hinos, e assim vai sucessivamente. Porque o crente repleto do poder de Deus discerne as coisas espirituais, jamais é enganado e não tem lugar para o espírito do anticristo na sua vida. E para que a gente entenda por que isso aqui está escrito, Beth, lê lá, Mateus 24, 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acreditais. Até? 21 e 22. Então, queridos, da boca do próprio Jesus, tribulação tal, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Então, queridos, que sejamos cheios do Espírito Santo, para que a gente não seja enganado pelos não o anticristo, mas pelo espírito do anticristo que já age, como nós vimos lá, que Paulo nos falou, lá em Tessalonicenses, e que o espírito do anticristo já age, que só tem um que o detém, e com certeza é o Espírito Santo e a Igreja do Senhor. No próximo domingo a gente vai falar sobre a vinda de Jesus em glória, e exatamente o final da grande tribulação, o final do reinado do anticristo, quando o anticristo, junto com o falso profeta, vai ser lançado no inferno, e também o próprio Satanás, que vai ser preso por 1000 anos. Então, na próxima aula, a gente estuda sobre a vinda de Jesus em glória. Se tiver alguma dúvida, querido, desculpe, eu corri um pouquinho, também passei um pouquinho da hora, é porque eu queria terminar o anticristo hoje, que isso aí hoje já é a terceira semana que a gente fala do anticristo. Eu acho que já estava rendendo demais. E eu corri um pouquinho para que a gente pudesse terminar hoje. Mas se tem alguma dúvida, por favor, vocês podem fazer, acrescentar alguma coisa. Bom, o microfone de vocês, o microfone agora é de vocês. Podem perguntar, falar, algum acréscimo. Eu não entendi o que é essa abominação da desolação. Bom, o que é a abominação da desolação? A abominação da desolação é o anticristo querer se passar por Deus, receber a adoração como se fosse o próprio Deus. É isso aí que é a abominação da desolação. Não tem nenhuma pergunta, não? Segunda pode falar. Eu já falei.
Terceiro, então, pode... O primeiro fala agora, tá aqui, o segundo já falou, foi Beth. Se não tiver ninguém, se todo mundo entendeu tudo, amém. Renato, está contigo, meu pastor. Amém. Rei. Rei. Eu, querido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, de forma muito objetiva. Na sua avaliação, qual é a importância desse estudo para nós? O que ele traz para nós? Oi. Bom, a importância desse estudo para nós. Eu acho que ele se reverte de uma série de importância. Primeiro, por causa lá do sonho do menino. E segundo o sonho do menino, Deus vai começar a agir no nosso meio depois disso. Terceiro, a gente ter conhecimento, né, daquilo, das coisas que vão acontecer. Saber que a história está na mão de Deus. E que em Deus a gente pode viver e estar tranquilo. Que não tem Satanás, não tem anticristo, nada. Porque nós estamos guardados por Deus. A palavra da vitória já nos foi decretada. A porta dos mistérios, dos acontecimentos já nos foi revelado em Apocalipse. E no final, nós somos os vencedores. Deixa eu ler até o Apocalipse lá no... Deixa eu ler lá o final do Apocalipse. Que é lá no desfecho de todas as coisas, que diz assim, quer ver? Meu Deus, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que cedo vem. Eis que vem sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado todos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Esse é o final. Aqueles que são fiéis ao Senhor vai entrar na cidade que Jesus nos prometeu pelas portas. Esse, resumindo, é uma das importâncias, no meu modo de ver, para que nós façamos esse estudo. Agora, meu pastor, eu lhe volto a mesma pergunta. E para você, qual é a importância desse estudo? Sim. Então, uma você já destacou muito bem aí. Essa soberania de Deus. Nós sabemos que Deus é soberano, como você falou na questão de Jó. Né? Tinha uma batalha, não uma batalha em curso, tinha uma ação maligna em curso, que Jó não tinha nem ciência do que estava acontecendo. Então tem um mundo espiritual, tem uma esfera espiritual, que o homem natural, como disse lá em Efésios no final ali, o homem natural ele não consegue entender, ele não discerne, ele não tem nem conhecimento da existência disso. Mas para nós, eu vejo que é importante, além do que você falou, tudo que você colocou, muito bem colocado, da soberania, de saber o nosso destino, de saber que tem um mundo espiritual que nos cerca.
porque senão nós vivemos o natural sem entender, sem perceber ou sem se atentar que existe um mundo espiritual. Não existe só um mundo natural, existe um mundo espiritual. E tudo aquilo que acontece aqui numa esfera natural, numa esfera humana, está debaixo de uma condição espiritual, de uma condição sobrenatural, que os olhos naturais não conseguem entender, discernir. Aí eu gosto muito daquela passagem, quando Eliseu estava cercado, que o moço do profeta vai lá fora, e ele só vê o exército inimigo, mas ele não consegue ver as coisas espirituais, o mundo espiritual, e Eliseu ora, impõe as mãos, ora, e pede ao Senhor que abra os olhos dele. Aí ele volta lá fora e vê uma coisa que ele não via, que é o mundo espiritual. E aí, para nós, isso é de extrema importância, nós entendermos que existe um mundo espiritual. Que nós temos um inimigo, que ele trabalha, né, sistematicamente contra o povo de Deus, como você falou. Quais são as duas grandes motivações? Ser igual a Deus e destruir o povo de Deus. Então é isso exatamente que ele faz. E aí nós temos uma objeção, um inimigo por conta disso. E quando a gente consegue entender isso e discernir isso, para nós enquanto igreja, que temos uma missão a cumprir, isso é fundamental. Que nós sabemos que tem um inimigo, mas sabemos que Deus é soberano sobre o inimigo. Sabemos que ele faz uma oposição. E por que ele faz uma oposição? Por que aquilo que ele não consegue mais, que é irreversível, né? Se eu não posso brincar, eu destruo o brinquedo. Né? Se eu não posso brincar, se eu não posso participar da brincadeira, eu acabo com a brincadeira. Isso é a máxima da criança má, né? Que não quer brincar, que está fora. Então, essa é uma condição que nós precisamos entender. Agora, é lindo a gente ver a soberania de Deus, a história toda em curso. Isso é maravilhoso, saber que nós servimos a esse Deus que é soberano, que tudo está no controle dele. E saber que nós temos um destino com ele, isso é maravilhoso para nós, querido. E um outro aspecto que foi colocado aí, a igreja é quanto ponto de resistência, né? Isso também é fantástico. E cada vez mais me motiva a pregar o evangelho, a buscar fazer com que as pessoas recebam a salvação e sejam alcançadas, né, por Cristo. Isso é maravilhoso. Então, ter esse entendimento é maravilhoso. E saber que nós lidamos com pessoas cegas, espiritualmente falando, e quantas pessoas enganadas pelo diabo, servindo ao diabo, sem ter esse entendimento claro do que acontece. E como ele faz. Mas louvado seja Deus, né, que é soberano sobre tudo, né, e sobre todos. Isso é maravilhoso, né? E a questão da palavra de Deus, como a palavra de Deus se completa, como você falou, uma profecia não quebrou. Como ela se completa, né? Que coisa fantástica é a palavra de Deus. Amém? Assim, maravilhoso a gente ter esse entendimento para nós, e essa soberania de Deus, né? Essa soberania de Deus, maravilhoso isso. Muito bom, muito bom. Era isso por isso que eu perguntei a você qual era a importância. Até porque senão pode ficar uma coisa muito distante para nós. O que esse estudo tem a ver conosco? Eu gosto muito disso. O que essa palavra traz para mim? O que essa palavra fala comigo? Né? Qual a importância dessa palavra para mim, pessoalmente? Isso é maravilhoso. É a palavra de Deus, né? E existe, né? Existe o mundo natural e o mundo acima, que é sobrenatural. Rapaz, isso é muito profundo, gente.
Isso é muito profundo. Cara, isso é muito profundo. Isso chega a causar, me choca assim, você vê, né? Como é profundo as coisas espirituais, né? Que maravilha, maravilha de Deus. Amém, amém.